Aos consumidores de água mineral do estado do Rio, uma boa notícia. 10 produtores se reuniram e já possuem um selo de conformidade que vai estar disponível nas embalagens ou nas tampinhas nos próximos meses. E essa notícia a gente vai falar aqui no Rio em Foco de hoje. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o empresário e diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais, Sindinam, Marcelo Pacheco, e o geólogo e especialista em recursos minerais da Agência Nacional de Mineração, ANM, Williams Carvalho. Estudo da ABIR mostrou que entre 2010 e 2018 o mercado brasileiro de água mineral cresceu 61% e por ano o setor movimenta mais de 10 bilhões de reais. Para começarmos, é importante estabelecer e esclarecer que toda água é igual, na verdade isso é um mito. Existem vários tipos de água. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, Geisa, são várias possibilidades. Acho que o Williams está aqui como geólogo e do Agência Nacional de Mineração. Ele conhece muito mais a fundo do que eu nessa questão. Mas cada água tem sua personalidade, né? De acordo de onde ela vem, qual a origem que ela tem, o tipo de rocha que ela é oriunda. E aí ainda tem a questão da água mineral, natural, a questão da água filtrada, que é a água que vem pela rede pública filtrada, água adicionada de sais, né, que ela não é uma água mineral, ela é retirada todos os minerais e bota-se nela a quantidade de minerais estabelecido pela regra. As águas em geral, né, elas são resultado da interação química entre a água e a rocha em subsuperfície, né? Então, assim, a água sempre vai ser resultado da geologia do local, né? Você, por exemplo, você não vai ter uma água no Paraná semelhante a uma água do Rio de Janeiro, porque as rochas são diferentes, né? E então o Rio de Janeiro ele tem uma geologia muito homogênea do ponto de vista químico e mineralógico, e isso dá águas muito parecidas em todo o estado. Mas quando você vai, por exemplo, para o sul de Minas, quando você vai para Goiás, aí você começa a ter outras características. Então, realmente, a água não é tudo igual. Vai depender do meio natural onde ela se formou. E em relação ao estado do Rio de Janeiro, qual a participação do estado no cenário econômico quando a gente fala das águas minerais? O Rio de Janeiro... Pelas informações constantes, ele tem o terceiro estado em volume de produção, né? Atrás de São Paulo, atrás de Minas, e a região sudeste é a maior produtora de água mineral do Brasil. O Rio de Janeiro ele tem indústrias de água mineral que vai do norte, noroeste ao sul do estado, com águas muito homogêneas, como disse o William, e se caracteriza muito a gente observa isso comercialmente com águas muito leves, né? Água o que a gente fala de matar a sede, né? É um perfil muito característico das nossas águas. Não sei se o Williams concorda com essa questão. E o Rio de Janeiro ele vem se desenvolvendo, o volume de empresas trabalhando, apesar desse sofrimento que todos nós passamos em função dessa crise aí desses 2 últimos anos, mas o setor continua avançando e principalmente em busca da qualidade, que eu acho que é um fator importante nesse processo. Nessa questão da crise, esse setor ficou mais estável, né? Não houve um grande impacto, ou sim? Ele houve um impacto, né? Talvez não na questão do volume de venda, porque a água mineral ela é um produto sazonal. Ela é um produto que ela tem um volume de venda muito expressivo no verão e uma queda bastante significativa no inverno. E o sofrimento veio em função da gente, nesse momento, não conseguir repassar custos. Então, tivemos aumento do petróleo, pressão do dólar, a gente trabalha com embalagens que são residuais desses produtos, equipamentos, etc., e que a gente não conseguiu repassar. Então, tem 2 anos que a indústria de água mineral ela vem trabalhando com os seus custos bastante justos, bastante apertados. E nessa questão de mostrar para o consumidor o tipo de água, a diferença entre uma água e outra, ainda é um longo caminho, principalmente pelas marcas de se consolidarem nesse mercado, né? Hoje, o que a gente tem observado é que uma saída para a indústria da água mineral está na formação e na consolidação de suas marcas.
nós somos um produto, uma commodity, né? No Brasil, a água mineral da época do Império, ela era um produto considerado um medicamento, um produto para tratamentos nas instâncias hidrominerais. Ela foi evoluindo. Em 1968, foi o primeiro grande impacto com o lançamento do galão de 20 litros, que mudou a lógica do processo. Depois, logo em seguida, o deslocamento da água até o consumidor através da garrafa do PED, né? Se não me engano. PET ou polipropileno? Polipropileno. PP. E aí essa água foi se deslocando e chegando à mesa do consumidor. Por ser uma commodity, a gente precisa buscar valor agregado. O que agrega valor? Que aí vem no que a gente vai conversar mais à frente na questão do certificado da BNT que a gente acabou de desenvolver aqui no Rio, através das marcas, identificar fatores intrínsecos e extrínsecos do produto, né? Seja através da marca, da origem, que são os extrínsecos, de onde essa água vem, qual é o apelo com relação à questão ambiental, e os intrínsecos, né? Porque ela tem paladar, tem palatabilidade nessa história, e tem uma avaliação sensorial de águas mais leves, mais pesadas, mais salgadas, menos salgadas, que isso aí é um apurar que a sociedade vem fazendo com o andar do tempo. As regulamentações a respeito de água mineral, elas são bastante antigas, né? E estão sendo renovadas agora. Quais são as novas diretrizes que vêm sendo discutidas pela ANM? Na verdade, assim, a ANM, ela foi criada em dezembro de 2018. Então, ela substituiu o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral. E com essa nova estrutura, muitas legislações estão sendo revisadas, né? Mas, assim, hoje não há nada ainda consolidado em termos de mudanças. A gente tem grupos de trabalho discutindo essas mudanças. A Binan também é nossa parceira, né, nessas discussões. Mas a gente não tem ainda um resultado desse trabalho para divulgar. Mas em relação ao que precisa mudar, já vem sendo discutido quais são os pontos que estão sendo estudados? Olha, eu acredito que a simplificação dos processos, né, a atualização, principalmente. Quando você fala de uma legislação de 1945, ela ainda trabalhava com garrafa somente de vidro, ela ainda tratava a água mineral como um produto medicamentoso. Então, até a autorização para o consumo e para a comercialização daquela água, ela tinha que ser submetida a uma avaliação médica. Isso tudo é anacrônico, está ultrapassado. Então, eu acho que é rever esses pontos que hoje eles não estão mais em sintonia com as demandas da sociedade. E a outra questão é simplificar o processo, né? Hoje você tem um peso, uma carga burocrática, uma carga de legislação muito forte em cima da atividade, que na prática é uma atividade simples, né? Que você, apesar dela ser entendida como exploração de um recurso mineral, segundo a legislação brasileira, a exploração de água mineral ela não condiz com nenhuma outra característica das minerações clássicas, como mineração de ferro, né, que a gente está aí acompanhando as barragens, questões de detonação, mineração de ouro, né, contaminação química. A água não tem nada disso, então é um processo que deveria ser simplificado. Por outro lado, tem todas as questões ligadas à saúde e à segurança alimentar, né? Então, são pontos que acabam gerando pontos de conflito e de debate constantes. Sim. Esse é o grande ponto é o ponto delicado, né? Até onde você vai simplificar o processo. Porque, assim, hoje, quem tem competência para fiscalizar uma empresa de água mineral são as vigilâncias dos municípios, né? Essa fiscalização foi delegada pela Vigilância Estadual para os municípios e a Agência Nacional de Mineração. Só que o nosso corpo técnico ele não é formado por pessoas com a qualificação mais adequada para essa fiscalização, né? Nós somos geólogos, engenheiros de minas, técnicos de mineração. Então, nós assumimos essa responsabilidade que vem de uma época quando não existia vigilância sanitária. E hoje, essa atribuição é compartilhada com as vigilâncias dos municípios e é um momento de decisão para a agência, para ela saber, ela tem que assumir uma posição, se ela vai ser também um órgão de fiscalização sanitária, extrapolando as suas atribuições como agência de mineração,
ou se ela vai desenvolver políticas que as agências de vigilância estaduais e municipais elas possam ter mais autonomia para fazer essa fiscalização. A visão do Sindinam, apesar dessa regulamentação ela ser de 1945, a gente ainda considera ela até bastante atual, né? Ela já previa a questão ambiental. Sim. Na época. Ela tem artigos que precisam ser redimensionados, como o Williams falou, o 29, o 30, que trata da questão de embalagem, que na época era só embalagem de vidro, né? E isso precisa ser ajustado, mas o que a gente considera é que o ajuste deve ser feito em função do Códex Alimentários, que é uma legislação global, né? Então alinhar com isso aí. E de forma alguma afrouxar a questão das exigências ligadas à indústria da água mineral. O processo tem que ser justo, o processo tem que ser muito firme e muito forte, porque água mineral é um produto, como o William estava falando, que ele não tem nenhum tipo de manipulação. Ele é um produto que o que a gente faz é simplesmente monitoramento. Então, do jeito que ele sai da rocha, ele chega na mesa do consumidor. E isso é muito importante para a caracterização de um produto diferenciado como água mineral, um produto orgânico, natural, de origem. Sobre essas diferenciações a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Marcelo Pacheco e Williams Carvalho. Quantidade de sódio, nível de acidez, pH e a origem. Esses são alguns elementos que estão na mira do consumidor cada vez mais exigente na hora de escolher a sua água mineral. Não é só o preço que vem pesando nessa decisão. Na entrevista a seguir, o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala sobre o novo perfil desse consumidor no estado do Rio. Vamos ver. O perfil do consumidor de água mineral ele é um perfil, sobretudo, ele é mais feminino, mais mulheres do que homens. Ele é um perfil jovem, a idade média desse consumidor está em torno de 33 anos. Obviamente está bem distribuído em todas as faixas, mas ele se concentra mais ao redor de 33 anos. E ele é um consumidor, sobretudo, de classe social mais AB. Do ponto de vista de classificação desse consumidor, a gente entendeu, de um modo mais qualitativo, que existem pelo menos dois perfis. Um perfil que é um consumidor mais tranquilo, mais genérico, vamos dizer assim. Ele não está, vamos dizer assim, tão por dentro das ações de comunicação das marcas, não conhece tanto da categoria, ainda olha a questão de preço. Enfim, é um consumidor que ainda está aprendendo, mas, de qualquer maneira, ele já entende que a categoria água mineral é importante, cumpre um papel importante. O segundo perfil já é um perfil que está um pouco mais educado, ele é mais especialista. Ele conhece um pouco mais as marcas, ele presta atenção nos rótulos, ele conhece também as embalagens e, sobretudo, também ele já está um pouco mais atento na questão dos preços. Essa mudança ela é perceptível, né? A quantidade de águas ofertadas hoje no mercado, tipos diferentes, acréscimo de determinados minerais, o quanto aquilo pode ser potencializador para a saúde. Como vocês estão observando esse espaço de crescimento das águas e qual o desafio do produtor de diferenciar, né? Do empresário de diferenciar uma água da outra e se consolidar nesse mercado? Isso é um grande desafio, né? Até para tratar de uma commodity. Hoje isso aí mudou, ele vem mudando com o tempo. Hoje você já chega na gôndola do mercado, da loja de conveniência, do ponto de venda, você já tem uma variedade de marcas enorme, coisa que antigamente a gente não tinha. E isso aí está trazendo embalagens diferenciadas, cada dia mais bonita, rótulos mais coloridos, mais bonitos, e a informação do rótulo que fica nessa questão dos fatores intrínsecos, que é o perfil daquela água em si, e aí começa o consumidor a trabalhar em cima de informações que ele recebe, como pH, como sódio, etc. O que, na verdade, quando a gente trata de pH, o pH ele é uma identificação da fonte. É uma forma de você identificar aquela fonte. E não tem nada que comprove... Não, do ponto de vista nutricional é irrelevante. Com relação à Organização Mundial de Saúde, não tem nenhum estudo científico que comprove que o pH da água mineral ou de qualquer outro produto vai fazer diferença na saúde do ser humano. Até porque a primeira digestão logo é num pH de 2,5 a 4. Então, essa transformação ela não tem nenhuma correlação com a saúde do ser humano. Mas faz parte do processo de propaganda. Cada empresa busca dentro das suas características o que ele considera importante e a comunicação com o consumidor para tentar fazer os seus diferenciais. Alguns trabalham na questão da origem, a questão de um produto natural, a questão de um produto
muito alinhado com a questão ambiental, que a água mineral é um produto altamente alinhado com a questão ambiental, um produto que preserva, é uma indústria que preserva o meio ambiente com muita força, apesar da questão hoje que está na conversa mundial da questão do plástico, que eu acho que a gente vai acabar entrando nela. É exatamente essa questão, a pergunta que eu ia fazer para o Williams também, porque a gente estava falando dos envases, da legislação que fala ainda de garrafas de vidro, e hoje em dia o consumidor também está muito ligado na embalagem, né, e na destinação correta dessas embalagens. O que vem mudando nesse mercado e também se tornando até um desafio para a ANM nessa rediscussão, né, das regulamentações? A parte do desafio para a ANM é enquadrar as novas tecnologias, as novas embalagens, à legislação atual. Por isso, uma das urgências dela ser revista. A gente tem um desafio hoje no Rio de Janeiro, que é uma indústria que está tentando implantar sacos plásticos de 11 litros, se eu não me engano, 10 ou 11 litros, para atender um mercado específico. Não tem nada a ver com o que foi citado aqui, né, de novos consumidores, é o setor industrial. E a gente encontrou dificuldades de enquadrar isso dentro da nossa legislação. Tivemos que fazer algum esforço, conseguimos enquadrar, mas é uma demonstração de como o mercado é ele que apresenta os desafios, e a agência ela deve se adequar a esses desafios, porque a legislação ela demora a mudar mesmo, né? E o mercado é dinâmico, todo dia surgem novas tecnologias. Então, assim, em relação ao perfil dos consumidores, realmente hoje as pessoas, eu acho que a indústria ela tem um desafio diante dela, né? Vocês do Sindinan, da Abinam, vocês têm um desafio que é o seguinte: se você analisar bem, o mesmo público que hoje está despertando para essa questão do consumo de água mineral também é um público altamente conscientizado. Então, em algum momento, essas pessoas vão começar a questionar a embalagem, né? Porque a água, ela gera muito resíduo plástico, e isso aí é um desafio que o setor ele tem que estar consciente disso, né? Que uma hora isso vai começar a pesar. Esse debate já está ocorrendo? Já, e o consumidor... por que essa evolução e esse crescimento da água mineral? É a busca do consumidor por um produto mais saudável, né? Um produto natural, um produto orgânico, né? E isso aí vem ganhando competições da água mineral, ela é um processo de evolução mundial em relação ao refrigerante. Muita gente hoje já não toma refrigerante, toma sua água com gás com limão espremido, seja lá a forma que for, mas isso é uma mudança de hábito, né? Um novo conceito dessa questão. E a questão do plástico em si, ela é uma questão que está sendo evoluída. A gente já tem uma legislação de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem a política, né, que foi aprovada agora em 2018 aqui no Rio de Janeiro, com relação à logística reversa, e particularmente eu acho que é uma grande saída, né? A questão da reciclagem, é uma questão cultural, uma questão de educação, substituição do plástico para esse volume de produto. Hoje você vai nas gôndolas do supermercado, independente da água, do refrigerante, de qualquer produto, é tudo plástico, né? É claro que tem a questão do plástico de consumo único, que ele impacta mais, mas a gente precisa avançar na questão da logística reversa, porque eu acho que é botar a economia circular para poder rodar e fazer a coisa funcionar. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que a água mineral é uma das categorias que vem mais crescendo no Brasil. Diante desse cenário, o Estado do Rio lançou o Certificado de Conformidade da Água Mineral, projeto coordenado pela Firjan para estimular o crescimento e a competitividade do setor. Vamos ver. Muitas vezes o consumidor está diante de tantas marcas, principalmente marcas de águas mineral, que ele não sabe que critérios ele utiliza para escolher, como ele sabe que uma marca é confiável. Então surgiu a ideia de um grupo de industriais, né, de produtores de água mineral, de se reunirem numa espécie de consórcio para poderem estabelecer um certificado de conformidade de qualidade, algo que conferisse para o consumidor a confiança de que ele estaria comprando água mineral de qualidade. Após a pesquisa que nós fizemos com consumidores, nós identificamos que havia alguns elementos que eram essenciais para que essa marca, esse símbolo que fosse criado, pudesse expressar.
Um desses elementos era ter algum símbolo que remetesse à categoria de água, à categoria de pureza, à categoria de naturalidade. Então, nós usamos a gota como sendo o elemento principal para representar água. Ao mesmo tempo, quando nós conversamos a respeito de água rica em minerais, uma água pura e uma água cristalina, surgiu a ideia de usar um elemento que é o elemento considerado como o elemento mais representativo dessa limpeza, dessa transparência, que é o diamante. E para tudo isso poder ser apresentado como algo que pode não só representar a categoria, mas também dar ao consumidor segurança e confiança de que a água é uma água de qualidade, esse certificado tem a chancela da ABNT e ele confere para as águas que se certificarem, que se colocarem de acordo com os critérios de qualidade, uma norma, que é a norma PE 414, para que possa ser verificado todos esses quesitos, esses pré-requisitos para a obtenção do certificado. Em que pé está esse processo de certificação das empresas? Como surgiu essa ideia? Esse projeto foi um projeto bastante rico, ele surgiu em uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi um projeto capitaneado pela Firjan, é uma grande parceria. Entrou a Firjan, Sebrae, a Firjan e CNI, Sebrae, a Abinan, o Sindinan, a Abinan, a Associação da Indústria Mineral, o Sindinan, o Sindicato da Indústria Mineral, o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, e a gente desenvolveu esse projeto através de todas as empresas que estavam associadas ao sindicato e à associação naquele momento. No primeiro momento foram 28 empresas que aderiram ao programa. O programa ele foi um programa primeiro de desenho dessa PL 414, lá com a BNT, desenvolveu toda a metodologia, os parâmetros, através de uma parceria com geólogos, com a associação, com os técnicos. Depois foi feito um diagnóstico de todas essas empresas para poder saber em que status elas estavam, um processo de consultoria, de ajustes e depois a avaliação da certificadora, que foi a BNT. Ele é um programa que, se a gente colocar hoje pelo rigor feito pela Agência Nacional, pela Vigilância Sanitária, a indústria de água mineral ela é uma indústria que é muito séria e que tem um produto de excelente qualidade, mas a gente precisa de algo mais, a gente precisa de valor agregado. Então o certificado ele vem agregar esse valor. Hoje, dentro desse processo, a gente tem um cuidado maior na questão do atendimento ao público, dos feedbacks de mercado na questão do cuidado com os fornecedores de insumo. Então isso tem todo um tratamento específico e principalmente na questão da gestão. O processo gerencial ele fica mais arrumado. As empresas evoluíram dentro desse processo. E hoje quantas empresas já têm certificado? Hoje, nesse momento, já certificadas somos 10 empresas. E as outras que aderiram no início ainda estão nesse processo de certificação? Ou estão no processo, ou estão aguardando, cada um tem a sua prioridade e o seu momento. Né? Então, hoje somos 10 já certificadas e o processo, se tudo correr bem, ele vai avançar. Construímos um comitê gestor para tomar conta desse certificado, para que isso tenha valor e seja longevo, né? E agora tem o processo da comunicação. Dentro desse trabalho também entrou a Copead, num segundo momento, que foi exatamente para fazer uma pesquisa de consumidor e identificar a melhor forma de fazer a comunicação desse certificado junto à sociedade. Os rótulos já incluem essa certificação dessas 10 empresas ou isso ainda está em processo de impressão? Então, agora cada empresa vai fazer o seu trabalho, né? Tem empresa que está trabalhando de colocar na tampa, está comunicando muito pelas redes sociais, cada um vai evoluir dentro desse processo, que aí fica uma coisa mais individual. E né? Essa iniciativa nasceu no estado do Rio de Janeiro, já tem empresas de outros estados aderindo? Não, nasceu no estado do Rio, foi um programa de competitividade do Sebrae que a gente aderiu e a Firjan capitaneou, e a gente encerrou ele agora, mas o processo da certificação ela continua. Né? A gente agora está fazendo o estatuto, ajustando isso tudo. E para a CNM, como essa iniciativa também ajuda a se transformar num modelo que pode de boas práticas a serem seguidas pela indústria?
ela aumenta a competitividade, né? Então, todos os empresários, né, eles vão tentar se igualar, né, aos melhores. Eu acho que isso é importante para efeito de gestão da atividade e fiscalização. Isso facilita muito a nossa vida. E, assim, como o Marcelo falou, é importante, né, tá sempre evoluindo, tá sempre agregando mais valor ao produto. Eu acho que essa certificação, ela não substitui as boas práticas, como você falou. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. E, assim, a gente está esperando agora os resultados disso, né? Porque é muito recente, né? Eu fui lá no lançamento, né? A gente está esperando ver na prática como é que isso vai se comportar. Mas eu acredito que isso facilite muito o trabalho da ANM, né? Porque você tem, na verdade, a empresa ela vai passar a ter uma autofiscalização, né? Uma autorregulação para não perder a certificação. É isso que eu ia falar, posso complementar? Porque, na verdade, toda a base do nosso estatuto, da nossa criação do certificado veio das portarias e regulamentações existentes. O que a gente fez foi só um aprimoramento nesses processos. Então, a minha empresa ela foi certificada. Hoje, o nível de organização dela é muito maior do que tinha 2 anos atrás. Isso é muito importante na hora de você fazer o controle dos seus processos, acompanhar o seu produto até onde ele está. Isso também comunica com o mercado que é muito mais amplo do que o do próprio Estado do Rio de Janeiro, mas com o mercado internacional alinhando também. Exato, é mais uma certificação, seja ela através de uma ISO 22000 ou de uma certificação dessa da BNT ou qualquer certificação. Elas são certificações voluntárias. Né? Elas estão aí exatamente para agregar valor àquele produto e aumentar a competitividade para principalmente as pequenas empresas terem um maior ganho de competitividade com os grandes conglomerados. Bem, a gente também vai ficar aqui aguardando e desejando sorte, porque é um processo que começa agora, mas é uma iniciativa interessantíssima no sentido de fomentar essa maior competitividade dos produtos do Estado do Rio e uma marca que a gente também deveria estar divulgando aí para mostrar que o que a gente tem também é de qualidade, está seguindo uma série de padrões importantes para garantir a segurança ao consumidor. Infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Williams. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Não perca a oportunidade de assinar o nosso canal do YouTube. O endereço está passando aí na sua tela. E depois é só clicar no botão inscreva-se. Vai lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.